A noite caía lentamente sobre a cidade, como em qualquer outro fim de domingo. As ruas começavam a esvaziar, o som distante de televisores preenchia o silêncio dos bairros, e a rotina seguia sem que ninguém imaginasse que, dentro de uma casa aparentemente comum, um crime brutal havia acabado de acontecer. Nada do lado de fora denunciava o horror escondido ali dentro. Nenhum grito, nenhum pedido de socorro. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, estranho, quase sufocante. Foi nesse cenário que começou a história que chocaria não apenas a cidade, mas todos que tomariam conhecimento do caso nos dias seguintes. Dentro daquela residência, cada detalhe carregava um peso invisível. Objetos fora do lugar, pequenas marcas que passariam despercebidas por olhos desatentos, mas que para investigadores experientes contavam uma história de violência, desespero e, acima de tudo, frieza. A vítima, Manuela Vieira Matos Silva, tinha apenas 23 anos. Jovem com uma vida inteira pela frente, planos ainda não realizados e um futuro que jamais teria a chance de existir. Mas naquela noite, tudo terminou de forma brutal. As primeiras evidências apontam para um ataque violento, direto, sem espaço para reação. Um crime cometido com intensidade, possivelmente em um momento de explosão emocional. Porém, o que aconteceu depois é o que realmente transformou esse caso em algo ainda mais perturbador. Após tirar a vida de Manuela, o autor do crime não fugiu imediatamente. Ele permaneceu, pensou, decidiu, e então tomou uma atitude que revela um nível de frieza difícil de compreender. O corpo foi colocado dentro de um freezer, não como um ato impulsivo, mas como uma tentativa clara de esconder o que havia sido feito, de ganhar tempo, de atrasar a descoberta, de silenciar a verdade. Esse detalhe muda completamente a leitura do crime, porque existe uma diferença entre agir no calor do momento e agir depois com calma, tentando encobrir tudo. E é justamente nesse depois que mora a parte mais sombria dessa história. A casa, que antes poderia ser vista como um lugar comum, se transformou em cenário de algo perturbador. Cada cômodo carregava vestígios invisíveis de tensão. A cozinha, em especial, tornou-se o centro de tudo. O freezer, um objeto cotidiano, passou a representar algo macabro, algo que ninguém esperaria encontrar. Quando as autoridades chegaram ao local, o impacto foi imediato. Mesmo para profissionais acostumados com cenas difíceis, havia algo diferente ali. Algo que não se encaixava no padrão comum dos crimes cotidianos. Ao abrirem o freezer, encontraram o corpo já em processo de congelamento. Uma tentativa clara de interromper o tempo, de impedir que a decomposição revelasse rapidamente os detalhes do crime, de esconder, de atrasar, mas não de apagar, porque a verdade nunca desaparece completamente. Ela pode até ser escondida por um tempo, mas sempre encontra um caminho de volta. A investigação começou imediatamente. Cada detalhe passou a ser analisado com precisão. Marcas no ambiente, possíveis sinais de luta, vestígios que poderiam indicar como tudo aconteceu. E aos poucos, o quebra-cabeça começou a se formar. O principal suspeito foi identificado rapidamente. Um homem de 28 anos que teria ligação com a vítima. A natureza exata dessa relação ainda levanta questionamentos, mas tudo indica que não se tratava de um encontro aleatório. Havia um contexto, havia uma história, e possivelmente havia conflitos. Após o crime, o suspeito deixou o local. Fugiu da cidade, como se isso fosse suficiente para se distanciar das consequências. Mas crimes assim deixam rastros. Pequenos detalhes que, quando conectados, levam diretamente à verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o avanço das investigações, as autoridades conseguiram localizar o suspeito em outra região. A captura foi realizada sem grandes dificuldades. Ele não conseguiu fugir por muito tempo. A prisão trouxe um certo alívio momentâneo, mas não respondeu às perguntas mais importantes. O que realmente aconteceu dentro daquela casa? O que levou àquele momento de violência extrema? Foi algo planejado? Ou uma discussão que saiu do controle? E principalmente, o que se passa na mente de alguém que, após cometer um crime tão brutal, é capaz de agir com tanta frieza? Essa é a pergunta que permanece. Porque entender o crime é uma coisa, mas entender o comportamento após o crime é algo muito mais complexo. A tentativa de ocultar o corpo não foi apenas uma decisão prática. Foi um ato que revela uma tentativa de controle, uma tentativa de reverter a situação, de apagar o que havia sido feito. Mas há algo profundamente perturbador nisso.
Porque naquele momento não se tratava mais de raiva, não se tratava mais de impulso, se tratava de cálculo. E isso muda tudo. A cidade, ao tomar conhecimento do caso, reagiu com choque. Moradores passaram a olhar para suas próprias rotinas de forma diferente. O sentimento de segurança foi abalado, porque crimes assim quebram a ideia de normalidade. Eles mostram que às vezes o perigo não está distante. Ele pode estar dentro de casa, pode estar próximo, pode estar onde menos se espera. A família da vítima agora enfrenta uma dor impossível de medir. A perda por si só já seria devastadora, mas as circunstâncias tornam tudo ainda mais difícil de aceitar. Não houve despedida, não houve tempo, apenas uma ruptura abrupta. E uma história que termina da forma mais cruel possível. Enquanto a investigação continua, novas informações podem surgir, detalhes que ajudem a esclarecer o que ainda está obscuro, motivações que expliquem ainda que parcialmente o que aconteceu. Mas há algo que dificilmente mudará: a forma como esse crime aconteceu, a frieza envolvida, o silêncio que o cercou, e a tentativa de esconder algo que jamais poderia ser apagado. Porque no fim, não importa o quanto se tente esconder, não importa o quanto se tente ganhar tempo, a verdade sempre encontra um caminho. E quando ela aparece, traz consigo o peso de tudo aquilo que alguém tentou esconder. Esse caso não é apenas sobre um crime, é sobre o que acontece depois dele, sobre decisões, sobre frieza, sobre a capacidade humana de cruzar limites que muitos acreditam ser impossíveis, e sobre uma pergunta que continua ecoando: até onde alguém é capaz de ir, depois de tirar uma vida?